A história que vou contar agora aconteceu em um condomínio tranquilo, onde as casas pareciam cópias umas das outras. Os vizinhos se cumprimentavam com um aceno, mas ninguém se conhecia de verdade. Marina era mãe de primeira viagem e passava as tardes em casa cuidando do pequeno Caio de apenas 7 meses. Seu marido trabalhava o dia inteiro, e suas únicas companhias eram os sons da rua e o choro ocasional vindo da casa ao lado, da bebê da vizinha nova, Isadora. A mulher que se mudara havia poucas semanas era discreta, de poucas palavras, sempre com óculos escuros, mesmo nos dias nublados. Tinha um ar elegante, mas distante. Seu nome era Patrícia, e sempre que cruzava com Marina, sorria sem mostrar os dentes. Um dia, ao final da tarde, Marina ouviu uma movimentação incomum no portão da casa vizinha. Sirenes, gritos abafados. E então a frase que calou tudo: a bebê sumiu. A notícia se espalhou pelo condomínio como fogo em mato seco. A polícia foi chamada. A casa de Patrícia foi vasculhada. Nada de arrombamento. Nada fora do lugar. Apenas o berço vazio e a babá eletrônica ainda ligada no criado mudo. Marina, em choque, não conseguia dormir naquela noite. Algo a inquietava. Talvez fosse o choro que ouvira na noite anterior vindo do quarto ao lado. Ou talvez o fato de que, no mesmo dia, seu aplicativo de câmera de babá havia notificado uma interferência de sinal. Ela quase ignorou. Mas havia uma coisa sobre Marina que poucos sabiam. Ela era técnica em TI antes de se tornar mãe em tempo integral. E como boa curiosa, resolveu recuperar o backup do vídeo da câmera daquela noite. O que ela encontrou fez seu coração parar. A imagem estava distorcida em alguns momentos, mas com paciência, Marina ajustou o contraste, nitidez e estabilizou o áudio. No vídeo, às 2h47 da madrugada, era possível ouvir o som de um portão sendo aberto, bem no fundo. Depois, passos rápidos. Uma figura atravessa o fundo da sua sala por alguns segundos. Alguém que não era ela, nem o marido. Mas o mais arrepiante aconteceu logo depois. Pela câmera do quarto de Caio, dá pra ver o bebê dormindo tranquilamente. Até que um som estranho invade o áudio. Um sussurro. Não dá pra entender o que foi dito, mas o que se segue é bizarro. A figura que aparece em sua sala entra no quarto da bebê ao lado. E logo depois o choro para abruptamente. Marina congela. Aquilo não podia estar certo. Sua câmera, por algum motivo, tinha captado algo que nem mesmo a babá eletrônica da casa ao lado havia registrado. Era como se tivesse havido uma interferência cruzada. Ou algo mais sombrio. No dia seguinte, Marina decidiu levar o vídeo para a polícia. Mas ao abrir o arquivo no celular, ele havia desaparecido. Procurou em pastas ocultas, backups, na nuvem. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Tentou explicar o que tinha visto, mas sem provas, ninguém a levou a sério. E foi aí que a história tomou um rumo ainda mais estranho. Patrícia, a mãe da bebê desaparecida, simplesmente sumiu. Não avisou ninguém. Desapareceu no meio da madrugada, levando todos os pertences da filha, antes mesmo da investigação oficial ser concluída. A casa ficou trancada, mas dias depois, um corretor apareceu com uma placa de "Vende-se". Quando perguntaram sobre os antigos moradores, ele apenas disse: "Foram embora com urgência, deixaram tudo em silêncio". Marina ficou em choque. Tudo indicava que Patrícia tinha algo a esconder. Talvez medo, ou talvez culpa. A dúvida a consumia. Até que, um mês depois, ao fazer backup completo do celular num HD antigo, um pequeno fragmento do vídeo apareceu entre as pastas corrompidas. Apenas 4 segundos. O suficiente para ver a silhueta de uma mulher. Patrícia, segurando um bebê enrolado num cobertor azul. Ela caminhava pela sala de Marina, e antes de sair do quadro, vira-se e olha diretamente para a câmera. Mas ali estava o detalhe mais perturbador. Ela sorri. Um sorriso pequeno, mas frio, como se soubesse que estava sendo observada, como se quisesse que Marina visse. A polícia nunca mais conseguiu localizá-la. O caso foi arquivado. E quanto a Marina? Ela nunca mais dormiu em paz, porque agora ela sabe que o perigo não estava lá fora, mas morava na casa ao lado. E essa é a história de uma mulher que testemunhou um desaparecimento, mas descobriu algo ainda mais assustador. A verdade pode ser silenciada, mas os olhos que veem nunca mais esquecem.